Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 13 de fevereiro de 2024, estamos na sexta semana do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutíeis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães para 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus percebe que os discípulos ainda não estão entendendo o que está acontecendo. Então ele pergunta várias vezes: ainda não entendeis, nem compreendeis? Vejam, ele diz: vós tendes o coração endurecido? E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus está pedindo hoje aos discípulos que tomem cuidado com a falsidade ou o fermento dos fariseus e de Herodes. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, os discípulos parecem ter memória curta. Ou seja, como no deserto, o povo de Deus ou o povo de Israel esqueceu rápido quem os tirou do Egito e alimentou, os discípulos também parecem ter esquecido o que Jesus havia feito, quando alimentou, vejam, 2 vezes o povo que estava com ele no deserto. Assim, amados irmãos e irmãs, percebamos, hoje Jesus está nos alertando sobre o perigo da imaturidade e da falta de identidade. Compreendamos. A imaturidade, em primeiro lugar, ela nos faz ingratos. E, vejam, amados irmãos, ingratos e duros de coração. Como assim? Vejam, é aquela pessoa, que incapaz de agradecer por aquilo que fazem por elas. Ou seja, é como criança, que quer tudo o tempo todo ao mesmo tempo. E você dá uma coisa à criança, daqui a pouco ela quer outra. Ela não dá valor ao que ela tem. Ela só dá valor àquilo que ela não tem. E outro perigo também grande, amados irmãos, a hipocrisia, ou seja, a, a imaturidade, amados irmãos, ela nos faz também hipócritas. E, é claro, também a falta de identidade. Ou seja, a gente prefere uma vida de aparências. Veja que é o grande perigo da falta de identidade e você não saber quem você é, aonde está e onde você quer chegar. Então você acaba querendo agradar todo mundo. E lembrem, quem quer agradar a muitos, pode ter certeza, também a muitos quer enganar. Por isso, amados irmãos e irmãs, precisamos decidir a quem queremos servir, a Deus ou ao mundo. Então, nessa indecisão dos discípulos, eles estão, vejam, mais ligados ao mundo do que a Deus. E Jesus pede que ele vá aos poucos se libertando, ou seja, que os discípulos vão amadurecendo. Lembrem aquilo que a gente repete na Santa Missa. Vejam, criança só faz
o que quer. Vejam a imaturidade. Adolescente só faz o que os outros querem, ou seja, veja querer agradar a todo mundo. E o adulto faz o que é certo. Então, vejam o que é o certo, amados irmãos. O certo é aquilo que está de acordo com quem eu sou, aonde estou e onde eu quero chegar, que é justamente quando eu tenho identidade, né? Por isso eu sei quem eu sou, aonde estou e onde eu quero chegar. Então, se existe coisa que não me ajuda, amados irmãos, que não diz, que não corresponde a quem eu sou, nem me ajuda a chegar onde eu quero, então essas coisas eu tenho que tirar da minha vida. E assim, vejo, os discípulos estão justamente, né, nessa história, querendo agradar todo mundo, mas querendo agradar todo mundo, eles não vão chegar onde querem, ou seja, não vão agradar a Deus, não vão fazer o que Deus quer, mas fazer aquilo que os outros querem. Aí a gente vai perceber, naquele episódio, quando Pedro diz, Senhor, que isto nunca te aconteça. Ou seja, Pedro estava querendo agradar ao mundo e não a Deus, né? Enquanto que Jesus queria agradar a Deus e não ao mundo. E como vocês vão lembrar, aquilo que Jesus disse para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, tu pensas como os homens. Então, meus irmãos, lembrem, amanhã já estaremos vivenciando a quarta-feira de cinzas. E nós devemos Jesus já coloca diante de nós essa reflexão. Para quê? Para que a gente decida quem queremos agradar. Porque se vamos iniciar nossa quaresma, não pode ser ao mundo, precisa ser a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, uma boa preparação para a quaresma e que Deus abençoe a todos e cada um. E tenham todos um bom dia.